perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje nós queremos trazer um assunto aqui muito pertinente para nossas vidas como seguidores do Evangelho, como discípulos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre idolatria. E o livro de Colossenses nos fala de uma maneira muito presente em nossas vidas. Por quê? A idolatria, ela vem servindo de escravidão para o povo de Deus desde sempre. Por quê? Nós, muitas vezes, pela nossa cultura, pela cultura humana, pela cultura terrena, nós vamos acostumando com as tradições, vamos evoluindo cada vez mais. A idolatria, muitas vezes, ela nem é considerada, porque nós, muitas vezes, consideramos idolatria só o fato mais comum que é comentado, que são as imagens de santos. É verdade, é idolatria. Mas a grande idolatria mesmo é uma idolatria muito pessoal, que nós muitas vezes cultivamos. A idolatria de imagem, nós conseguimos quebrar. Até as igrejas bate muito sobre isso e têm sido vitoriosas. Na maioria das vezes tem tirado esse costume de adoração de imagem, de terços, de rezas do nosso meio. Não tem dúvida disso. Mas uma idolatria muito presente nas nossas vidas é idolatria pessoal. Por exemplo, nós muitas vezes temos ídolos pessoais. Muitas vezes pode ser em forma de pai, de mãe, de família, de filhos, de marido, de mulher. É uma série de coisas. Às vezes até ídolos aí fabricados, tipo artistas, atores, políticos, jogador de futebol, cantor, instituição religiosa e etc e tal. Então, é muito presente nas nossas vidas. E nós, às vezes, não consideramos isso, nós falamos, não, mas é muito sério isso. Eu, no preparo para o estudo dessa semana, eu tive até fazendo um apanhado aqui, e tem um texto que diz muito claramente assim sobre idolatria, e diz que todo ser humano, no sentido mais amplo,
com bastante frequência, se não continuamente, são idólatras. Por quê? Faz parte da cultura humana, que é a moda propulsora do mundo enganoso. Porque nós vamos ouvindo as coisas e vamos criando, e vamos tornando essas coisas uma realidade na nossa vida. E nós vamos gostando disso, nós vamos cultivando isso. É uma coisa muito séria. Então, essa situação, essa escravidão humana, essa escravidão humana, nas suas mais diversas atividades, desejos e ambições. Às vezes nós desejamos uma determinada coisa, por mais legítimo que ela seja. Mas nós passamos a idolatrar aquilo, principalmente quando nós conseguimos, nós passamos a ter uma relação com aquilo, no medo de perder, como se fosse perder tudo. Quando nós estamos na busca de conquistar aquilo que nós queremos, nós tornamos aquilo um desejo ardente. E isso vai criando uma crosta em nós, na nossa personalidade, no nosso desejo, que vai a cada dia nos distanciando da nossa verdadeira amor, que não pode ser outro senão o amor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de entender que nenhum de nós estamos aqui por alguma participação em particular nossa, ou dos nossos pais. De jeito nenhum. Nem os nossos pais, por mais desejo que eles tivessem tido de ter um filho, ele não imaginava que ia receber esse filho, ou aquele filho, como nós também, que somos pais, nunca tivemos a clareza de ter o filho exatamente aquilo que nós esperávamos. Então, isso significa dizer que a nossa participação na concepção de filhos é minúscula. Até a forma natural da concepção de filhos não depende da gente. Depende de um desejo fisiológico, natural do ser humano, que nós devemos entender que é uma faculdade que Deus concedeu ao ser humano. De maneiras, irmãos, que nós temos que buscar um entendimento da nossa real situação como caminhantes aqui pela terra. Nós precisamos de entender o fato do mundo encontrar-se em maldição. É o mundo que se encontra em maldição, não são as pessoas. Só que as pessoas estão no mundo amaldiçoado. A vinda do Senhor Jesus, ela veio exatamente para nos libertar da maldição do mundo, para nos resgatar desse mundo maldito. Isso de uma maneira graciosa, pelo amor de Deus, na pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, às vezes, nós tratamos as coisas muito segundo os nossos entendimentos e muito segundo as nossas conveniências. Por exemplo, nós estamos vivendo aí uma situação pandêmica muito séria, principalmente aqueles que têm sido afetados diretamente por essas causas danosas. De maneiras
Que nós temos aí, por exemplo, pessoas oprimidas, passando por dificuldades, desemprego, pobreza, miséria, enfermidade, injustiça, passamos de tudo. Mas aqueles que não estão sendo diretamente afetados por essa situação, pouco percebem. Ou até mesmo um sofrimento maior de alguém alivia o sofrimento menor. De maneiras que nós precisamos realmente de entender a nossa oportunidade de estarmos aqui caminhando por essa terra, uma oportunidade nos concedida pelo Todo-Poderoso, e a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso não nos isenta de passar, às vezes, por aflições, por dificuldade, mas a experiência nos mostra que essas dificuldades sempre em nosso favor. É para nos conceder experiência, perseverança, para que possamos saber realmente em quem temos crido. Até essas situações todas servem de comparação para nós vermos qual tem sido a nossa vida. Eu vou, como disse, esse assunto de idolatria está comentado de uma maneira muito clara no livro de Colossenses, que eu convido aos irmãos a abrirem no livro de Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler a primeira parte no verso 1 ao verso 4, que fala a respeito da união com Cristo glorificado. Já estamos entendendo aqui que não pode haver união com Cristo com manutenção de qualquer tipo de idolatria. Nós não temos como amar a dois senhores. A união com Cristo glorificado. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto. O que está dizendo aqui? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se fosse resgatado da maldição do mundo, fosse ressuscitado com Cristo. Então, buscais as coisas lá do alto, as coisas espirituais, e não as coisas dos ídolos. Não fabriquemos ídolos, seja de barro, de ouro, de pedra, de que seja, imaginário, mas seja o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Diz que Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Aqui na terra nós não temos nada. Por quê? Morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Morreste, quando nós somos resgatados das maldições do mundo, é sinal que o velho homem morreu. Aquele homem que vivia nas ambições de tudo querer, daquilo buscar, de progresso, disso, daquilo, não quer dizer que nós não possamos progredir. Nós temos o limite de progredir. Progredir o real progresso, através do trabalho, do estudo, mas não da ambição desenfreada. Porque quando nós queremos alguma coisa de uma maneira tão veemente, tornou-se uma idolatria. Aquilo é mais importante para nós que Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui nós vamos entender que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui, nós nascemos aqui. Mas nós estamos sendo resgatados daqui. Existe um plano diferente para nossas vidas. Nós carecemos desse resgate. Esse resgate nos é oferecido de uma maneira graciosa por Cristo Jesus. Uma oferta do Pai, o Criador de todas as coisas. A salvação em Cristo Jesus. Do verso 5 ao verso 11, diz que os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Quais os vícios? O vício da idolatria, do achar que está aqui para conquistar tudo, para querer tudo. Que a vida é uma vida de ter, de conquistar tudo, de querer tudo, de entender tudo, de superar todas as coisas, de superar as pessoas, de passar por cima das pessoas, ainda que seja de uma maneira educada, de uma maneira cortês, mas está sempre passando por cima das pessoas. Passando, às vezes, por cima daquilo que o bom senso não recomenda. Sempre estar consciente das coisas que nós estamos aqui debaixo do poder de Deus. Que a nossa permanência aqui, tudo aqui, em nós resgatados, estamos na dependência de Deus. Nós não estamos dependendo aqui de condições de governo, de climática, de saúde, de pandemia, nada disso. Nós estamos ali dependendo das condições de Deus. Porque muitas vezes pode ser, inclusive, que algum fato que nos aconteça possa servir de experiência para alguém que está precisando ver em alguém alguma coisa diferente. Nós somos pertencentes a Deus. Deus tem o direito, como proprietário daquilo que Ele criou, fazer aquilo que o aprouver. Então nós temos que respeitar as coisas, respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas, respeitar os animais, respeitar tudo. O respeitar significa, inclusive, o direito de ser respeitado. Então, quando diz que os vícios devem ser abandonados, os vícios da idolatria, das mentiras, das ganâncias, da vontade de suplantar tudo. Aí diz assim, a partir do verso 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que é essa natureza? Da ambição, do querer tudo, de achar que a vida consiste em ser vitorioso em todas as coisas. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Até a avareza é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entendemos bem? Sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste, vós também, porque todos nascemos iguais. Todos nascemos
no mundo amaldiçoado. No outro tempo, quando vivias nela, quando nós vivíamos no mundo amaldiçoado, agora nós somos resgatados, agora nós caminhamos numa novidade de vida. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, do novo homem salvo em Cristo Jesus, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, somos todos iguais, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, tem uma palavra aqui que é muito interessante, quando diz aqui no verso 11, diz que no qual não pode haver grego nem judeu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não existe mais japonês, chinês, paraguaio, russo, alemão, americano. Não. Agora existem dois povos. O povo salvo e o povo não salvo. Esse aqui é um povo. É o povo de Deus e o povo que ainda não é de Deus. Mas todos estão destinados à salvação. Glória a Deus por isso. De maneira, meus irmãos, que é aquilo que eu disse a princípio. São fatores culturais. O que nós aprendemos. Nós aprendemos vários tipos de religião, as religiões ainda em voga. Nós temos assistido aí coisas terríveis das religiões. Não adianta querer fazer proselitismo, porque as religiões não têm diferença nenhuma. O que nós precisamos é de firmarmos no caminho do Evangelho. Viver uma vida diferente. Temos uma vida aqui, uma vida de paz, uma vida de testemunho, uma vida sem medo. Uma vida que nós possamos servir de testemunho. Nós precisamos ser um testemunho. Eu não estou aqui a dizer que as pessoas não têm que desenvolver, que não têm que trabalhar, não têm que crescer. Sim, até porque quando nós crescemos, nós estamos numa vida tranquila, nós estamos também dando um bom testemunho. O que nós não podemos dar é um testemunho de ganância, de ambição, de querer tudo, de passar por cima das pessoas, de ficar criando bobagem. Até o fato da gente querer ganhar o dinheiro, ou seja lá o que for, sem uma razão, não é de Deus. Não é de Deus. Nós temos que ter consciência disso. Nós devemos trabalhar, o nosso sustento vem de Deus. Deus abre as nossas portas. Nós estamos aí protegidos por Deus. Temos que respeitar tudo que merece respeito. A própria Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, respeitar os nossos governantes, acatar as decisões governamentais. Então, meus irmãos, nós precisamos de parar de ficar criando
mal-estar para nossas vidas, miscuindo em discussões, em conversa aqui, conversa dali, fuxico daqui, fuxico dali, vai levar uma vida como nós estivéssemos caminhando, cumprindo a nossa caminhada aqui na Terra, amando os nossos irmãos. Não quer dizer com isso que irmão tem que pegar o problema dos outros e colocar nas costas, não. Cada um tem que levar o seu problema. O que nós não podemos é cerrar os nossos ouvidos, a nossa visão para a dificuldade que os irmãos têm passado. Mas isso não quer dizer nada que nós somos obrigados a pegar o problema das pessoas e colocar nas nossas costas. Mas precisamos de uma vida de comunhão espiritual com Deus. Eu deixo essa palavra para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, porque eu tenho certeza absoluta, na medida que nós vamos tendo esse entendimento, a nossa vida vai cada vez melhorando mais. E nós vamos dando sempre um bom testemunho para aqueles que ainda não tiveram essa doce oportunidade de conhecer a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.